Sou vossa, sois o meu fim. Que mandais fazer de mim? Sou vossa, sois o meu fim. Paz e bem, nessa reflexão, meditação, vamos conversar sobre esse tema, Santa Teresa, filha da Igreja. Nós sabemos, pelo testemunho da beata Ana, que foi no dia da morte, nos últimos momentos de vida de Santa Teresa, que ela pronunciou essa frase: por fim, Senhor, morro filha da Igreja. Ela, ao deixar esse mundo, se reconhece, reafirma, totalmente dependente da Igreja, totalmente em comunhão com a Igreja. É como esposa de Cristo, é como membro do corpo de Cristo, que ela se despede desse mundo e se confia à eternidade de Deus. Vamos situar, irmãos, o movimento teresiano. Nós sabemos que naquele século XVI estava acontecendo, primeiramente, a colonização das Américas. A África já estava sendo colonizada, a Ásia também, o Oriente, e a colonização das Américas trouxe um novo impulso missionário para toda a igreja na Europa. Santa Teresa se diz impactada por isso, incomodada com o fato de que o testemunho de muitos missionários afirmava que as almas se perdiam por falta de doutrina. Então, esse movimento da colonização, da evangelização, surge no mesmo momento em que a igreja está em contra-reforma, porque a reforma protestante aconteceu iniciando em 1517. Teresa cresceu vendo esse movimento, a heresia protestante se alastrando pela Europa. Então, esses dois acontecimentos, a evangelização dos indígenas americanos e a reforma protestante, enche o coração de Teresa de zelo apostólico. E ela quer, desde cedo, contribuir para a reforma da igreja. Portanto, temos que entender a reforma teresiana do Carmelo não como simplesmente uma reforma de ordem religiosa. É um efeito da contra-reforma da igreja. Teresa é uma reformadora da igreja e não só da sua ordem religiosa. Ela quer reformar não só o Carmelo. O beato Maria Eugênio nos diz que Santa Teresa descobriu progressivamente a igreja que é o Cristo total. Porque isso não era muito conhecido. Essa doutrina do Cristo total é de Santo Agostinho. Ele diz: pois sem ele, sem Cristo, nada somos. Nele, contudo, também somos o Cristo. Por quê? Porque Cristo total é cabeça e corpo. Ou seja, a igreja é o próprio corpo de Cristo. Não é possível apaixonar-se por Cristo sem apaixonar-se também pela igreja. Não é possível aderir a Cristo sem estar na igreja. Nesses tempos que nós vivemos, essa ideologia é um grande risco, um grande perigo. Cristo sim, igreja não, é o que muitas das novas gerações bradam por aí. Muita literatura, muitos filmes ensinando isso. Jesus é legal, mas a igreja não. Nós precisamos retomar essa doutrina Christus totus, o Cristo total. Jesus é a cabeça desse corpo, mas o Cristo total inclui os seus membros. E isso quer dizer uma sociedade hierarquicamente organizada como a igreja. Aquilo que Santo Inácio de Loyola gostava de chamar de a nossa mãe, a igreja hierárquica. Então, irmãos e irmãs, o beato Maria Eugênio nos afirma ainda que a união da alma com Cristo, na espiritualidade carmelitana, está orientada para uma unidade mais alta, aquela de Cristo com a sua igreja. É muito comum lermos essa espiritualidade esponsal, essa nomenclatura da esponsalidade da alma esposa, nos escritos de Teresa e de João da Cruz. Mas nós precisamos lembrar que esta relação da alma com Cristo esposo só é
uma imagem figurada da verdadeira relação que é revelada pela Escritura. Deus é o esposo do povo de Israel no Antigo Testamento. Cristo, no Novo Testamento, é o esposo da igreja inteira. Então, é nesse sentido que o voto de castidade na vida religiosa, feminina sobretudo, personifica a pessoa, personifica a igreja. Assim como o celibato sacerdotal personifica o Cristo esposo. Nós, sacerdotes, ao fazermos a promessa do celibato, ao não desposar uma esposa aqui na terra, nós estamos sendo a personificação do Cristo, cabeça da igreja, do Cristo esposo da igreja. Assim também, as religiosas, de maneira especial, fazem o voto de castidade para personificar a igreja esposa de Cristo. O mistério da salvação, irmãos e irmãs, é assim que a igreja tem que ser vista. Diz o beato Maria Eugênio, esta é, com efeito, a ordem do plano divino. A sabedoria assume uma humanidade, imola e a dá em alimento. Encarnação, redenção, igreja. Não dá para separar a igreja do mistério pascal e do mistério do Natal. A igreja é o que vem na sequência. Após a vinda do Filho de Deus para assumir a nossa natureza e a consumação dessa natureza assumida no mistério pascal, o que surge é a igreja. Naquela imagem que os santos padres viram do Cristo ferido na cruz, como o Adão adormecido. Do peito de Cristo surge a igreja, assim como da costela de Adão surge Eva. A igreja, esposa do Cordeiro. A igreja, portanto, é a realização do plano de salvação. Não é meramente um acessório, não é algo que poderia passar sem acontecer. A igreja é o efeito dos mistérios da encarnação e da redenção. Santa Teresa mesma diz que grave engano afastar-se da sacratíssima humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. No 6º livro do Castelo Interior. Nós sabemos que Santa Teresa mudou isso na mística da chamada devoção moderna daquela época do século XVI na Espanha, em que parecia que a espiritualidade cristã caminhava para uma coisa etérea, abstrata, puramente espiritual, imaterial. Santa Teresa vem nos lembrar que não. Pensar em Cristo, contemplar o Cristo com seu corpo, contemplar o Cristo na Eucaristia, não é obstáculo, muito pelo contrário. Torna presente o mistério da encarnação, sem o qual não há igreja. Então, se nós somos igreja, nós dependemos desse mistério da humanidade do Filho de Deus. Teresa, então, se considera filha da igreja. Nós vemos essa influência até mesmo em Santa Teresinha. Santa Teresinha, naquela página, talvez a mais conhecida, que usamos no ofício das leituras, da memória de Santa Teresinha, diz: no coração da igreja, minha mãe, serei o amor. Alguns têm dúvida se esse minha mãe não seria um vocativo. Talvez Teresa estivesse falando com uma das suas irmãs, ou a madre do seu Carmelo, chamando de mãe. Mas não, se nós formos olhar o contexto daquele parágrafo, Teresinha está conversando diretamente com Deus. Portanto, não é um vocativo. É uma explicação. No coração da igreja, vírgula, que é minha mãe, serei o amor. É interessante ela destacar isso, porque o contexto é o do corpo de Cristo. Igreja como corpo de Cristo. Cada um de nós um membro. E ela, ao falar da igreja como corpo de Cristo, é que chama a igreja de sua mãe. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que Jesus relativizou, podemos dizer assim, as relações familiares. Ou, melhor dizendo, colocou as relações do reino de Deus como superiores, como prioritárias sobre as relações de consanguinidade. Por exemplo, em Mateus capítulo 12, ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então é interessante que Teresa é filha, mas é também mãe de Cristo.
igreja como corpo de Cristo, diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Igreja como esposa de Cristo, a carta aos Efésios, no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo diz que esse mistério do matrimônio entre o homem e a mulher é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e a igreja. E a igreja como mãe de Cristo aparece no Apocalipse. São João vê uma imagem de uma mulher grávida prestes a dar à luz aquele que vai governar o mundo com cetro. Essa igreja, essa mulher que está prestes a dar à luz, é a igreja que São João vê com o ícone de Maria, com quem ele convivia, certamente. Então Maria se torna o ícone da igreja. Aquela mulher, por analogia somente, se pode dizer que é a igreja. A mulher que tem a coroa de 2 estrelas na cabeça, a lua debaixo dos pés. A primeira interpretação, a mais direta, é que aquela mulher é a igreja. Portanto, a igreja dá à luz o Cristo quando evangeliza. A igreja é mãe de Cristo. Então, Teresa, ao se considerar filha da igreja, está se colocando como irmã de nosso Senhor Jesus Cristo. Como filha da igreja, Teresa é filha daquela que é a mãe de Cristo. Santa Teresa se coloca como mulher, né? Ela destaca isso, claro, marcada pelo pessimismo machista daquela época, ela sempre menciona isso. Apesar de eu ser uma mulher, apesar de eu ser incapaz, de eu ser frágil, era a mentalidade da época. Mas mesmo assim, Teresa resgata com o seu ser mulher, com o seu ser filha, com o seu ser mãe, ela resgata a dignidade da mulher. Nós vemos no Gênesis, ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Eva, ou a mulher, no hebraico Ishá, porque sai de Ish, o vivente, Ishá, a vivente. Então, a própria palavra no hebraico, a própria palavra mulher, provém da palavra homem, para indicar que sai da costela do homem, foi tirada do homem. João, no Evangelho, começa o seu Evangelho colocando a palavra mulher na boca de Jesus, se dirigindo a Maria. Mulher, que há entre mim e ti, nas bodas de Caná? E encerra o seu Evangelho, mais uma vez, colocando a palavra mulher na boca de Jesus. Mulher, eis o teu filho. Quando estava agonizando na cruz, Jesus entrega Maria como mãe a João e a todos os seus discípulos. Aqueles que não entendem nada de exegese, os nossos irmãozinhos não católicos, chegam a interpretar essas passagens como sendo um certo menosprezo de Nosso Senhor para com sua mãe, chamando-a de mulher. Ora, se isso fosse possível, Jesus estaria descumprindo o 4º mandamento, que manda honrar pai e mãe. Jesus seria um pecador, o que seria um absurdo. Então, se não é um desprezo, São João quer dizer que Jesus considera Maria a nova Eva. Como Adão nomeou a sua mulher Eva, agora Jesus nomeia a nova Eva, a nova mulher, que é Maria, sua mãe. Então, Teresa é igreja, porque é membro do corpo de Cristo e porque é esposa de Cristo, como religiosa. Mas além de ser igreja, Teresa é mãe da igreja. Ela é chamada de Santa Madre, como reformadora, como priora de muitos conventos. Ela é chamada de Santa Madre e doutora da igreja. Teresa é filha da igreja no sentido de que ela é batizada, regenerada. A igreja deu à luz Teresa quando ministrou a Teresa o santo batismo. Então esses termos, ser igreja, ser mãe da igreja, ser filha da igreja, todas devem ser vistas dentro do seu contexto. Por que que Santa Teresa escolheu dizer que é filha da igreja no momento da sua morte? Justamente porque ela se sente ali sendo gestada, ela se sente ali na hora de ser dada à luz. Vamos lembrar que a hora da morte dos santos, o dia da morte é chamado, na tradição da igreja, do dia natalício.
O natalício dos santos não é o dia em que ele nasceu para esse mundo, mas o dia que ele nasceu para a eternidade. Por isso, então, é que Teresa, na hora de morrer, se diz filha da igreja, porque ali ela está se sentindo prestes a ser dada à luz. O parto, que é a morte de Teresa, está prestes a acontecer. Esse é o primeiro sentido de Teresa dizer: sou filho da igreja, morro como filho da igreja. Santo Agostinho gostava de usar essa expressão nossa mãe católica. Por exemplo, nas Confissões, no livro 9. Meus irmãos em ti, Pai, e na nossa mãe católica. A fraternidade dos filhos de Deus, para Agostinho, decorre dessas duas fontes. Somos irmãos por causa do único Pai, que é Deus. Somos irmãos por causa da nossa mãe comum, a nossa mãe católica, isto é, a igreja. Teresa bebia dessa fonte, ao considerar a igreja como mãe, portanto, se colocar como filha dessa mãe. Ser filho da igreja ou filha da igreja significa ser gerado e nutrido pela igreja. Teresa não só foi gerada pelo batismo para a vida da graça, mas ela foi nutrida pela igreja continuamente pelos sacramentos, sobretudo pela Eucaristia, assim como a mãe amamenta o filho, consola o filho, cria o filho. Teresa se sente consolada, nutrida pela igreja. E também tem o sentido de continuar na plena comunhão com a igreja, na dependência da igreja. Vamos lembrar que foi aberto um processo na Santa Inquisição que suspeitava de algumas obras de Santa Teresa. Ao dizer, antes de morrer, morro como filha da igreja, Teresa está proclamando que não há qualquer sombra de dúvida da sua plena comunhão com a Igreja Católica. Ela está no pleno direito de filha da igreja. E é assim, com essa consciência tranquila, que ela se entrega nos braços de Deus. Teresa entende que quando nós partimos desse mundo, nós não vamos a Deus como indivíduos, nós vamos como igreja. É nesse sentido que se entende aquela frase dos padres da igreja: extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. É como igreja que nós nos apresentamos a Deus na hora da morte, não como indivíduos. Porque como indivíduos isolados, nós nada somos. Mas como membros do corpo de Cristo, aí sim nós podemos ser salvos. A igreja é mãe, irmãos, porque gera, como falamos, pelo batismo, alimenta pela Eucaristia, educa. Vamos lembrar aqui o nome daquela encíclica de São João 23, Mater et Magistra. Igreja é mãe e mestra. Então, a igreja nos educa, por isso é mãe, a igreja nos corrige, por isso a penitência, quando pecamos. A igreja cuida de nós, está aí o sacramento da unção dos enfermos. A igreja nos cura, por isso a igreja é mãe. Enfim, irmãos, concluímos com o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Assim se pode desenvolver entre os fiéis cristãos um verdadeiro espírito filial para com a igreja. Ele é o resultado normal do crescimento da graça batismal que nos gerou no seio da igreja e nos fez membros do corpo de Cristo. Irmãos e irmãs, nessa meditação, contemplando Teresa, que diz ser filha da igreja, todos nós somos convidados também a dizer isso. Com Teresa d'Ávila, nós somos filhos da igreja. A nossa igreja não é santa e pecadora, ela é santa. Pecadores somos nós, os membros desse corpo de Cristo. Mas a igreja é santa. Por quê? Porque a cabeça dela é santa. A igreja tem como cabeça Jesus. Vamos comparar a igreja com um corpo de uma pessoa doente, que está com o corpo, por exemplo, todo atrofiado, todo cheio de feridas, mas a cabeça funciona perfeitamente. Essa pessoa, podemos dizer, é feliz. Por quê? Porque ela está lúcida. Então, nós não julgamos a pessoa pelas feridas do corpo, e sim pela sua capacidade mental. Assim também é a igreja. O corpo de Cristo, que é a igreja, tem feridas, escândalos que não param de chegar. Mas isso não pode nos abalar,
Porque nós seguimos a igreja por causa da cabeça. A cabeça é imaculada, a cabeça é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, mesmo sabendo que nossos irmãos na igreja são pecadores, mesmo sabendo que membros da igreja são capazes de cometer atrocidades e escândalos, nós não abandonamos a igreja. Por quê? Porque somos filhos dela. Que Deus nos abençoe e nos faça tão convictos como filhos da igreja, como fez Teresa d'Ávila.